Olá, e chegou o grande dia da estreia da novela Reis, a sua novela bíblica da Record. E você sabe que aqui nesse canal não tem fake news. Aqui você recebe a notícia, você recebe o resumo da novela como realmente ela é. E vamos ao resumo da novela para o primeiro capítulo. O juiz de Israel, Eli, recebe a oferta de um israelita. Ana recebe o carinho de Eucana, mas sofre uma terrível humilhação ao ouvir as palavras cruéis de Penina. Apesar de ter muito amor entre eles, entre Ana e Eucana, Eucana terá que se casar com Penina, porque a sua primeira mulher, a Ana, é estéril. Ana é muito apaixonada por seu marido, mas naquela época em que eles viviam, é inconcebível que a mulher não gere filhos. Por isso, Eucana, se casa com Penina. E a Penina vai atormentar muito a vida da Ana. Fique ligado, acompanhe conosco toda essa história. A história de Ana, Eucana e Penina. Isso vai dar muito o que falar. Ofni e Finéias são filhos do sumo sacerdote. Mostram um comportamento extremamente rebelde e totalmente distante dos caminhos de Deus. Eli prefere não acreditar na índole de seus filhos, Ofni e Finéias. Eli faz vistas grossas ao erro dos seus filhos. Os jovens vão trazer sérios problemas ao pai, que é uma autoridade em Israel. Como disse, o juiz faz vista grossa ao erro dos filhos. Entretanto, esse juiz é justo e correto com o restante do povo, Israel. Eli aparentemente é um homem de Deus, porque era o sumo sacerdote responsável pelo tabernáculo. Ele seguia os mandamentos e guiava o povo em retidão, mas os seus filhos, como já disse, faziam muitas coisas erradas, e isso estava prejudicando o sacerdócio de Eli. Por conta dessas coisas erradas, Eli vive um momento de muita instabilidade no poder das tribos de Israel. Esse é um período em que a tribulação acontece. É dever do Eli manter a ordem e a disciplina, porém, sem perceber, se perde em sua fé e deixa de olhar para as coisas de Deus. O Eli perdeu o rumo, literalmente. Os filhos de Eli ajudam o pai no trabalho, no tabernáculo, que é o espaço destinado ao povo hebreu para se aproximar de Deus. Por isso, eles, os filhos de Eli, acreditam que estão acima do bem e do mal. Pela posição de destaque que ocupam, eles pensam que podem agir como bem entendem. E aí acabam cometendo muitos erros. Acompanhe todo o desenrolar dessa trama. Eu vou deixar para você uma transcrição do livro de 1 Samuel, capítulo 1, de onde foi retirado a história que vai iniciar a novela Reis. Então, 1 Samuel, capítulo 1, diz o seguinte: Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava só um quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E vamos ficar por aqui. Se você quiser ouvir o restante desse áudio, então eu vou deixar a playlist aqui embaixo, basta você clicar e você poderá ouvir o restante desse capítulo. Os israelitas são pegos de surpresa durante um ataque dos filisteus. No tabernáculo, Ana é surpreendida por uma acusação grave feita pelo juiz Eli.
Fique ligado para você saber qual é essa acusação tão grave que Eli vai fazer sobre a Ana. Meu amigo, minha amiga, se você está gostando do nosso trabalho, então eu peço a você que está assistindo esse vídeo, deixe a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho. Se você ativar o sininho, cada vez que eu subo um conteúdo novo, o YouTube te avisa. É assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos. Também peço que você comente aqui embaixo. Comente alguma coisa a respeito daquilo que você está assistindo. Também para você que quer ir mais além da estreia da novela Record, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, uma playlist. Essa playlist é a respeito do livro de Samuel. O livro de Samuel é o livro base onde foi escrita a novela. Portanto, se você quiser saber, se você quiser se contextualizar, se você quiser ir além, se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos dias, então assista a esse vídeo, assista a essa playlist que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o que você achou da estreia de Reis? Você gostou? Deixe seu comentário aqui para que nós possamos saber qual a sua opinião a respeito dessa trama, a respeito dessa história maravilhosa, a respeito dessa representação bíblica. E vamos a mais alguns detalhes da sua novela Reis. Intitulada A Decepção, a primeira temporada de Reis contará a história de um dos últimos juízes de Israel, Eli. Lembre-se que nós estamos fazendo a transição de juízes para a monarquia, onde nós teremos o primeiro rei de Israel, que será Saul. Mas aguarde que isso é assunto para outro dia. Eli controla e julga a vida dos hebreus na região, mas esquece de ter os mesmos olhos atentos para os filhos Ofni e Finéias, que estão saindo da linha. Os dois jovens também trabalham no tabernáculo, mas não seguem os preceitos do Criador. O teto de vidro do sumo sacerdote será a ruína para o lar dos hebreus e se tornará o ponto de partida para o conflito esperado. Enquanto o povo passa por um momento de instabilidade, os filisteus aproveitarão a brecha para conquistar o território inimigo. Os filisteus serão liderados pelo rei Gedor e Anainer. Já do outro lado, os hebreus, o general será Jotã, que vai liderar o exército israelita pela defesa do território sagrado. Do outro, Guedes será um exímio guerreiro filisteu que irá conduzir o grupo de olho na expansão. Assustado com a presença do filisteu Guedes no tabernáculo, Ofni, o filho primogênito do juiz de Israel, recebe uma grave ameaça. O israelita Malquias revela a todos a identidade do inimigo filisteu. O sumo sacerdote Eli faz uma cobrança matrimonial a seus filhos. A força da fé de Ana é capaz de realizar um milagre surpreendente e inesperado por todos. Acompanhe agora comigo a narrativa bíblica sobre esse milagre que é inesperado, e assim você verá o que vai acontecer na vida de Ana. Então Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli:
vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que lhe disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então eu levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo com um touro de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, Senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor atendeu a petição que lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver. Ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Estes foram os versos finais de 1 Samuel, capítulo 1. Se você quiser se contextualizar, se você quiser ir além daquilo que está sendo apresentado pela Record, então eu recomendo que você acesse o primeiro link da descrição desse vídeo, e ali tem uma playlist. Eu acabei de ler os versos do capítulo 1, e você pode acessar e ver os vídeos desde o capítulo 2 em diante. Faça isso que você vai estar se contextualizando, você vai ter intimidade com a palavra de Deus, e você vai estar sabendo de onde que saiu toda essa história que a Record está representando. Faço votos que Deus te abençoe. E vamos falar um pouco mais sobre Reis, a novela bíblica da Record. O que você está achando da novela? Está gostando? Está achando difícil? Está entendendo? Deixe seu comentário aqui embaixo para que nós possamos trocar umas ideias. Talvez a gente possa esclarecer alguma coisa que você não sabe. Talvez você possa me esclarecer alguma coisa que eu não sei. Enfim, deixe seu comentário aqui para que nós possamos ir trocando algumas ideias a respeito da novela bíblica da Record. E vamos falar um pouco mais sobre o desenrolar dessa história. Vamos a alguns fatos. A primeira temporada da novela bíblica, que estreou na Record, é ambientada no período em que os juízes governavam a nação de Israel, que vai entre 1390 a.C. até 1030 a.C. A saga traz como história central a do sumo sacerdote Eli e os seus 2 filhos rebeldes, Ofni e Finéias. E são muito rebeldes esses meninos mesmo. No dia anterior à viagem anual dos hebreus até o tabernáculo em Siló, onde fazem as oferendas para Deus, Eli confidencia aos filhos que teme que a quantidade de animais para o sacrifício continue a cair. Entretanto, os rapazes tranquilizam o pai com a certeza de que tudo vai dar certo. Não se preocupe, pai, tudo vai dar certo. Quando estão a sós, Ofni e Finéias assumem que os preceitos do Criador caíram em desuso pelos próprios hebreus e que todos estão mais interessados em colocar o prazer acima dos mandamentos de Deus. Aqui dá para você ter uma ideia de como as coisas estavam deturpadas na casa dele. Os filhos dele, que eram sacerdotes, que eram pessoas consagradas, estão falando isso. Imagina como que estavam as coisas. Ofni mostra um comportamento muito moderno ao se deitar com Marilis, sem nenhuma intenção de se casar com ela. Mais uma prova que as coisas não estavam bem dentro da casa de Eli. Eli fica impressionado com a atitude de fé que Ana demonstra ter. Então Ana demonstrou uma atitude muito grande de fé, porque ela levou o problema dela até o Senhor,
E o Senhor a ouviu. Mas por quê? Porque a Ana teve fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza, a convicção de fatos que você espera, mas você não vê. Então é isso mesmo, fé é a certeza, a convicção que as coisas vão acontecer, embora você não esteja vendo. Isso é fé. Isso que a Ana demonstrou. Malquias cai numa perseguição por parte de um soldado inimigo, filisteu. Eli e sua família eram da descendência de Arão. Eram sacerdotes, os filhos do Eli, Ofni e Finéias, e o sumo sacerdote, o próprio Eli. E deveriam se manter puros para exercer a função do sacerdócio. No entanto, não é isso que eles vêm praticando. No próximo capítulo, nós teremos intrigas entre os levitas e os sacerdotes. Tudo por causa desse mau comportamento dos meninos do Eli. O juiz de Israel se surpreende com a atitude dos levitas contra Ofni e Finéias. E vamos à narrativa bíblica, onde a Bíblia narra os problemas que o Eli tinha dentro da própria casa a respeito dos seus filhos. Então vamos à narrativa. Essa narrativa está lá em 2 Samuel, capítulo 2, do verso 22 em diante. Diz assim a Escritura Sagrada: Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: Por que fazei tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. Esse é um relato bíblico a respeito do problema que o Eli tinha dentro da sua própria casa, a respeito dos seus filhos, que davam mau testemunho diante do povo. Mas isso não vai acabar assim. Mas também não é assunto para hoje, é assunto para outro dia. Outro dia você vai ficar sabendo como que vai se resolver todo esse problema na casa de Eli, o problema que ele tem com os seus filhos. Será que vai acabar bem ou será que vai acabar mal? Aguarde e você vai ficar sabendo. Meu amigo, minha amiga, você que me acompanha aqui no canal Resumo da Novela, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Se você se inscrever, sempre que tiver conteúdo novo, o YouTube avisa você. Assim você não perde nada, você vai ficar sempre por dentro a respeito da sua novela. Também deixe o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se eu souber responder, bem, se não souber, posso pesquisar. Ou mais do que eu não sei, também eu não vou te dizer. E para você que está acompanhando a série Reis e você está gostando e você quer ir um pouco além, eu tenho aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link, eu tenho uma playlist do livro de Samuel. O livro de Samuel é o livro base, é o livro de onde está saindo toda essa história, toda essa trama. Então, se você quiser saber, se você quiser se antecipar a todos os acontecimentos, basta que você clique nesse link e você assista aos vídeos do livro de Samuel. Olá, estamos de volta e vamos fazer o resumo da sua novela Reis. Resumo referente ao capítulo do dia 25/3, sexta-feira. Em total desacordo com as atitudes dos filhos, Eli questiona os herdeiros. A ingênua Sâmila tenta fugir das investidas de Finéias, filho do seu patrão, Eli. Penina, mãe de 3 filhos e segunda esposa de Eucana, diz estranhar o fato de Geodás e Marilis só terem tido um filho até o momento. Sâmila fica bastante assustada e chora após uma atitude cruel de Finéias. Eli fica super espantado com a chegada de Jaziel, o homem enviado por Deus no tabernáculo. E então, meu amigo, então minha amiga, você está gostando da novela Reis? Qual a sua opinião a respeito dessa novela? Está difícil? Está compreendendo? Está perdido? Deixe seu comentário aqui para nós saber como que você está. Lembrando sempre que eu tenho uma playlist do livro de 1º e 2º Samuel. E para você acessar essa playlist, basta que você clique no primeiro link da descrição e você encontra essa playlist. O 1º e 2º livro de Samuel é o livro base de onde a Record tirou essa trama. Então, se você quiser se contextualizar, se você quiser ficar por dentro do que vai acontecer, então assista aos vídeos que vai ajudar você a entender tudo o que está acontecendo e também vai antecipar aquilo que vai acontecer.
e vamos a mais algumas notícias relativas à sua novela Reis. Reis, como você sabe, está contando a história da nação de Israel, do momento em que o último juiz, o profeta Samuel, é usado por Deus para guiar o seu povo, até a lamentável queda de Jerusalém causada pelos exércitos da Babilônia. Vivenciamos as dores, alegrias e histórias dos principais reis de Israel na condução da nação. Nós veremos Davi, aclamado até os dias de hoje e lembrado por seu amor e fidelidade a Deus. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Acompanharemos o seu filho Salomão, que é conhecido por sua sabedoria, vai ser rei e vai se perder totalmente em sua vaidade. Também passaremos pelos livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Também serão explorados a fundo os livros de 1º Reis, 2º Reis, Crônicas, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, que serão revividos de maneira ímpar por aqueles que toparem mergulhar nessa história repleta de ensinamentos valiosíssimos. Realmente, essa novela agrega muito na vida das pessoas, inclusive na minha. Tem ensinamentos muito valiosos. Por quê? Porque é uma novela que retrata uma realidade bíblica, é uma novela segundo a Bíblia. E a primeira temporada da novela, Reis, se chama A Decepção. A decepção vai retratar o afastamento de Israel em relação a Deus e o péssimo exemplo dado por aqueles que um dia foram escolhidos para conduzir a nação rumo aos caminhos do Senhor. Você sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando aqui dos sacerdotes Ofni e Finéas, que eram pessoas que deveriam ser consagradas, eram sacerdotes que tinham que estar puros. Não, mas eles faziam aquilo que não agradava a Deus. Por isso Israel se desviou. A série irá estampar o incrível contraste entre um juiz negligente e seus filhos rebeldes na condução de um povo e um pequeno garoto temente a Deus que assumirá seu lugar. Um retrato do declínio espiritual de Israel e a negligência de lideranças espirituais como principal tema a ser abordado nessa primeira fase. A temporada se passa nos arredores das cidades de Israel, também vigiada pelo exército filisteu. Mas é dentro do tabernáculo em Siló que a trama se sobressai. E vamos acompanhar o crescimento do pequeno Samuel, futuro profeta e juiz de Israel. A novela Reis tem como base a Bíblia, os livros do Antigo Testamento, como Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Salmos. A trama deve mostrar os últimos juízes, Eli e Samuel, e em seguida os primeiros reis, Saul e Davi. Em seguida será a vez da história de Salomão. Reis abordará a transição da forma do governo de Israel, antes comandada por juiz e depois pela monarquia. A trama mostrará rapidamente os dois últimos juízes, Eli e Samuel. Você está acompanhando a história do juiz Eli. Em breve vai começar a história do Samuel. Seguirá os primeiros reis, Saul, Davi, e virá a história de Salomão e todos os outros. Então esse foi um pequeno spoiler da novela Reis, daquilo que vai acontecer nos próximos dias. Se você está gostando daquilo que nós estamos fazendo, então eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que isso ajuda muito, isso nos motiva, isso faz com que o YouTube distribua mais o nosso conteúdo e faz com que o nosso canal cresça. E lembre, se você quiser ir além, se você quiser descobrir o que vai acontecer nos próximos capítulos, então acesse a playlist que está na descrição desse vídeo. Assim você fica por dentro daquilo que vai acontecer na sua novela Reis. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, não esqueçam o like, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.